Pronto. Boa noite, né, pessoal? Vamos começar mais uma aula aí de introdução à programação. Aula sobre funções, certo? Vamos fazer exercício de funções. Olha só, eu botei para vocês fazerem uma lista de funções, né? Botei como atividade já, né? Então vocês vão ter até o depois das férias para poder fazer essa lista de funções. Eu tenho aqui uma lista a mais, que é uma lista de treino, diferente da lista que vocês têm como exercício. Então a gente vai pegar essa lista de treino e vai começar a resolver, certo? Então vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, função par ímpar. Elabora um programa de computador que contém uma função para informar se um determinado número é ímpar, número inteiro, né? É par ou ímpar. Teste essa função com dois exemplos, certo? Então tá aqui. Saber se uma função é par ou ímpar. Vamos abrir aqui o VS Code. Deixa eu ajeitar a tela dele aqui. Então tá aqui. Função par ímpar. .html. Bota a hashtag script. Aí tá aqui. Eu vou fazer uma função para descobrir se o número é par ou ímpar. Então tá aqui, ó. Eu começo com a palavra reservada function, não é isso? E vou dar o nome da minha função, certo? Então, que nome que eu dou para essa função? Eu posso botar, ele quer saber como, se a função é par ou ímpar, né? Cadê? Tá aqui. Se um determinado número inteiro é par ou ímpar, certo? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer uma função chamada é par ou é ímpar, fica a seu critério, certo? Para identificar se um determinado número que eu vou passar é par ou ímpar, certo? Como é que eu digo se um determinado número é par ou ímpar? Como é que eu descubro? Se número módulo 2, se o resto da divisão desse número por 2 for igual a zero, o número é o quê, gente? Ele só pode ser o quê? Par. Então eu mando retornar true. Return true. Significa o quê? Que o número realmente é par. Se não, só pode ser o quê? Só pode ser um... Vou até botar aqui, ó. Se não, return false. Significa que o número é ímpar. Certo? Eu vou pegar essa função aí e vou mostrar ainda outro jeito de fazer ela, certo? Então tá aqui, ó. Eu vou pegar a mesma função e vou mostrar outra forma de fazer ela. Seria assim, ó. Presta atenção. Vou chamar de função é par 2, tá? Aí ele faz assim, ó. Se o número o resto da divisão do número por 2 for igual a zero, significa que o número é par. Então retorne true. Aí, ó, eu vou botar aqui fora, vou tirar o else e vou botar aqui fora o return false, porque veja só como é que é a lógica. Se o número for par, retorne true. Se o número não for par, o que acontece? Ele vai executar a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? Return false. Significa que o quê? Que o número é ímpar. Deu para sacar? Essa é uma outra maneira de fazer a função é par também. E ainda existe uma outra maneira que é o que o pessoal que tem mais experiência faria. Seria assim, ó. Repara. Eu vou botar direto o return. Aí, ó. Se o número módulo 2 for igual a zero, o que vai acontecer com esse código? Ele vai me retornar o quê? Se o número módulo 2 for igual a zero, é return true. Se não, ele vai retornar false. A própria operação de igualdade, que é essa daqui, já vai me retornar true ou false. Então, já posso botar ela direto no return e fazer essa questão aí. Essa aqui seria par 3, né? O pessoal que tem mais experiência faria de que maneira? Faria dessa maneira aqui, ó. Porque é uma maneira mais direta. Certo? Mas fique à vontade para fazer da forma que você achar melhor. Ou você pode fazer dessa, ou pode fazer dessa, ou pode fazer dessa aqui. Certo? Alguma dúvida até agora, gente? Nenhuma dúvida?
Aí lá na questão ele diz assim, faça 2 exemplos. Então como é que seriam os exemplos? Seria assim, ó. Eu posso fazer um document.write, fazendo assim, ó. EPA, vou fazer com EPA, EPA normal mesmo. EPA 1, certo? Eu quero saber se 2 é par. Aí ele vai me retornar true ou false. E vou fazer com o número 3, para descobrir se ele é par ou ímpar, certo? Qual a resposta que esses caras têm que me dar? A resposta que essas duas chamadas têm que me dar é, uma vai me dar resultado true e a outra vai me dar como resultado false, certo? Tudo bem até aí, gente? A primeira vai me dar true e a segunda vai me dar false, que é false, certo? Então vamos executar aqui a questão. Tá aqui em desktop. Função par ímpar. True e false. Certo? Ou seja, nossa função está funcionando corretamente. Quando o número é par, ele retorna true. Quando o número é ímpar, ele retorna false. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Essa foi bem fácil, né? Mas calma que a gente vai complicando já já. Eu fiz só para você ter só um esquenta, só para você ver como é que trabalha a sintaxe de function, como é que a gente cria, como é que é essa questão do return. Isso é só para você dar uma esquentada, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então vamos seguindo. A próxima questão diz assim, ó. Função maior. Desenvolva um programa de computador que contém uma função que receba um array de números inteiros e retorne o maior número desse array. Teste essa função com 2 exemplos, certo? Então tá aqui. Como é que é essa função? Eu vou passar um array de números inteiros e ele vai me retornar o maior número, certo? Então como é que eu faria essa? Essa questão eu faria assim, ó. Função maior .html script. Então tá aqui. Function. Vou chamar ela de maior. Chama essa função de maior no array. Certo? E vou passar um array de números para lá. Um array de números inteiros. Certo? Como é que eu vou fazer? Veja só, como é que eu vou descobrir qual é o maior número inteiro dele? Eu vou fazer o seguinte, veja qual é a lógica. Eu tenho uma array de números, então tá aqui, sei lá, eu tenho, vou botar assim, né, que a sintaxe é assim, né? Eu tenho, sei lá, um exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero descobrir qual é o maior, eu já tô vendo que o maior é o 5, certo? Mas como é que eu faço para descobrir o maior? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de maior e vou botar o primeiro elemento desse meu array, que no caso é 1, certo? E vou comparar com os outros elementos. Se o maior número que eu estiver comparando for maior, o elemento do array for maior do que essa variável do maior, eu atribuo a maior esse valor do array. Então, maior é igual a 1. O elemento do array é maior do que maior? É, então atribui. O próximo elemento do array é maior do que maior? É, então atribui. O próximo elemento do array é maior do que maior? É, então atribui. O próximo elemento do array é maior do que maior? É, então atribui. Tem mais algum elemento? Não. Então a variável maior vai ter automaticamente o quê? O maior elemento do meu array, certo? E se for diferente, se o maior já tiver sido pego, se o maior já tiver sido pego, aí não substitui, certo? Exemplo, se fosse o contrário, se fosse assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, ó, o maior é 5, é o primeiro elemento, certo? Vou comparar com o quarto. O próximo elemento do array é maior do que maior? Não, então não atribui. O próximo elemento do array é maior do que maior? Não, então não atribui. O próximo elemento é maior do que o elemento do array? Não, não atribui. O próximo elemento é maior do que o maior? Não, então não atribui. Então a variável maior vai ter o maior elemento do meu array, que
Por coincidência, era o primeiro elemento, certo? Então, como é que eu faço isso em programação? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar a variável maior e vou botar o primeiro elemento do meu array de 0, certo? Vou comparar agora com o quê? Com os próximos elementos. Então, tá aqui, ó. For var i igual a 1, não 0, 1. Eu posso fazer com 0, mas eu vou fazer a comparação dele com ele mesmo, certo? Então, como é o próximo elemento, começa com 1. Enquanto i for menor que array.length, que é a quantidade de elementos que eu tiver no meu array, o que é que eu faço? Eu faço i mais mais, certo? Então, eu vou fazer como? Vou fazer assim, ó. Se o elemento do meu array, que é array de i, for maior que maior, aí eu faço o quê? Eu atribuo. Então, maior recebe quem? Array de i. Certo? No final da minha função, o que é que eu tenho? Eu vou ter que... essa variável maior vai ter o maior elemento do meu array. Então, eu mando retornar ela. Então, eu faço return maior. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas? Não? Vamos testar com dois exemplos. Então, tá aqui. Vou fazer aqui um document.write, passando quem? Passando maior no array. Podia ser maior elemento no array também, fica a seu critério, certo? Aí vou passar um array aqui de números. Vou passar 1, 7, 2, 11, 5, um exemplo. E o próximo elemento seria quem? Seria 3, 8, 10, 14 e 21, exemplo. Então, o maior elemento do primeiro é 11 e o segundo é 21, certo? Então, vamos testar essa função, esse programinha. Função maior. A resposta do primeiro é 11 e do segundo é 21. Está colado assim porque eu não botei o BR, né? Deixa eu botar o BR. Pronto. 11 e 21. Dúvidas, gente? Alguma dúvida? Não? Tá super fácil assim, é? Que bom. Que bom. Aí, se eu fiz a função maior, como é que seria a menor? A menor seria a mesma coisa, só que o inverso, né? É a próxima questão. Pensei que fosse necessário fazer a do menor. É sim, Arthur. A segunda questão é fazer o maior. E a terceira questão é fazer o menor. Certo? A mesma coisa, só que como é que seria o menor? Como é que seria o menor? Seria só inverter a lógica, certo? O modus operandi seria o mesmo, mas eu inverteria a lógica. Então, como é que seria? Seria assim, ó. Vamos lá fazer. Então, tá aqui. Ctrl N. Salvar aqui. Função menor. .html. Script. Aliás, eu ia copiar tudo aqui. Eu vou copiar tudo daqui, ó. O raciocínio é o mesmo, só vou mudar a lógica. Então, o que seria? Em vez de maior, eu vou botar o nome aqui de menor. Aí, esse é o primeiro elemento do array. Aí, do primeiro ia varrer todos os elementos do meu array. Se a array de i for menor que menor, o que é que eu faço? Eu guardo ele. Então, menor recebe array. Retorne quem? Retorne menor. Certo? A ideia é a mesma, eu só vou mudar a lógica. Aí, o nome da função também muda, né? Em vez de ser maior no array, seria menor no array. Menor no array. Então, tá aqui, ó. Menor no array. Menor no array. Certo?
Vamos executar essa função menor? Função menor. 1 e 3. Será que é isso mesmo a resposta? Ó, o menor elemento do primeiro array era 1. E o menor elemento do segundo array era 3 mesmo. Então está correto. Certo? O programa está correto. A função está correta. Deixa eu botar lá. E aí, dúvidas? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Tá aqui, ó. Função min-max. Escreva um programa de computador que possua uma função que fique solicitando que o usuário informe um número inteiro até que o número informado seja compreendido entre dois valores, sendo o mínimo e o máximo. Exemplo, se essa função determinasse que o mínimo fosse 1 e o máximo fosse 10, a função vai ficar solicitando um número até que o número informado estivesse entre 1 e 10. Teste essa função com dois exemplos, certo? Então, como é que seria essa função? Vou botar aqui, ó, função min-max.html. Aqui, script. E aí? Como é que seria o nome dela? Cadê? Mínimo, máximo, certo. Então tá aqui, ó. Eu começo com function, aí vou chamar essa função de ler min max, certo? Passa no número mínimo e o número máximo, certo? Abre e fecha chaves, tá? Aí eu tenho que ler isso aí e retornar um número inteiro, certo? Então eu vou declarar aqui, ó, var num, certo? Aí eu vou botar o quê? Vou botar um do while para ele fazer o quê? Enquanto num, aliás, faça número, enquanto, ó, passe int, ele pede para ler um número inteiro, é? Deixa eu ver na questão. Número inteiro até que o número informado seja compreendido em dois valores, certo? Beleza. Passe int. Por que eu estou convertendo para inteiro? Porque eu passo dois números inteiros. Então, eu tenho que converter com um número, certo? Então, tá aqui, ó. Prompt, digite um número. Certo? Aí, enquanto o quê? Enquanto esse número daí, ó, enquanto num for menor que min, ou num for maior que max, ele faça o quê? Ele fica repetindo esse aí, certo? Ele fica fazendo, executando. Enquanto num for menor que min, ou num maior que max, fica executando isso aí. Ele vai parar de executar quando min, número, por exemplo, for igual ou maior que min, ou o número for o quê? O número for igual ou maior que max, ou igual ou menor que max, certo? Então, repara, aí eu vou mandar aqui fazer o return num, certo? Vamos testar esse programa com dois exemplos. Ler min max. Eu quero um número entre 1 e 10. Vamos primeiro testar com só um, certo? Com 1 e 10. Vamos ver se a minha lógica está correta. Digita o número. Eu quero o número 0. Aí ele repete. Eu quero o número 1. Aí ele mostra um 1 e sai. Certo, está correto. Opa. Ctrl R. Eu quero o número 4. Aí ele mostrou o 4 que está entre 1 e 10 e saiu. Certo.
Eu quero o número 11, é maior, ele repete. Eu quero o número 12, é maior, ele repete. Então, eu quero o número 10, aí ele mostra o 10. Então, está correto. O meu programa está correto. O que ele tem que fazer é isso mesmo. Ele vai ficar mostrando isso aqui enquanto o número for menor que min ou o número for maior que max. Certo? Mas como um exemplo ele pede dois exemplos, vamos fazer um segundo? Um segundo exemplo poderia ser assim, né? Ó. Lê min max um número, sei lá, entre 10 e 20, sei lá. Seria um outro exemplo. Não vou executar porque a execução é a mesma, certo? Ele vai pedir a mesma coisa, só que o número é entre 10 e 20. Alguma dúvida, gente? Posso botar uma questão dessa na prova? Hein, Arthur? Posso botar essa na prova? Posso, né, Bianca? Bianca diz, pode, coloque. Oh, aí quem sabe eu não coloco uma questão dessa daí na prova? Você acha mais difícil matriz, né, Bianca? Quem sabe não cai uma questão dessa na prova? Quem sabe? Quem sabe? Tudo é possível, viu? Pode, só não manda mudar as informações da questão. Tem que ser igualzinho, é, Arthur? Eu não posso mudar nenhuma besteirinha? Só um pouquinho, né? Tá certo. Quem sabe? Quem sabe não cai igual, quem sabe não cai mudando uma coisinha. Tudo é possível. Tudo é possível. Certo? Vamos fazer outra. Função é primo. Desenvolva um programa no computador que contém uma função que informe se um determinado número inteiro é primo ou não. Teste essa função com 2 exemplos. Vamos lá. Função é primo. .html. Script. Aí tá aqui, ó. Function é primo. Passando um número aqui. Eu quero descobrir se esse número aí que eu passei é primo ou não. Abre e fecha chaves. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um código que é assim. Eu vou pegar esse número e vou tentar dividir... O que é o número primo, primeiro? O número é primo se ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 2, a partir do 2, até o anterior a esse número. Por exemplo, se eu quero descobrir se 10 é primo, eu vou tentar dividir, eu vou pegar um número de 2 a 9. Certo? É o anterior a 10. Então, eu vou pegar de 2 ao anterior número e vou tentar dividir esse número pelos números 2 até o anterior a ele. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, até o anterior a ele. Se for 10, eu vou tentar dividir de 2 a 9. Se eu conseguir dividir, significa que o número não é primo. Certo? Se eu conseguir dividir, significa que o número não é primo. E se eu não conseguir dividir, significa que o número é primo. Ou seja, só pode significar que ele é dividido por 1 e por ele mesmo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de primo. Certo? E vou atribuir o valor true. Eu vou dizer, ó, esse número é primo. Certo? E vou tentar dividir agora, ó, var i igual a partir de 2, enquanto i for menor que quanto? Número menos 1, que é o anterior a ele. Aliás, menor que num, né? Que menor que num, que já vai anterior a ele, certo? Faça i mais mais. Aí eu vou tentar dividir, ó. Se o número que eu quero dividir, módulo com i, for igual a 0, se isso aqui for verdadeiro, significa que o número é divisível. Certo? Então, é uma divisão exata. O resto é 0. Então, esse primo aqui vai ser false. Vai virar false. E eu vou parar a execução do meu laço. Certo? Aí eu boto um break aí para parar a execução do meu laço. E lá fora, eu boto o quê? Meu return primo. Para dizer se o número é primo ou não. Certo? Deu para entender aí, gente, o raciocínio? A gente já fez, né? Saber se o número é primo ou não, né? Agora, com função, fica mais simples. Certo? Então, tá aqui. Vamos botar 2 exemplos. Document
write com a função é'. Vou passar, eu quero descobrir se 14 é primo. Vou botar aqui um BR aqui. E quero descobrir se 11 é primo, certo? Eu sei que 11 é primo. Aliás, vou botar um 13, que é mais perto de 14. 14 não é... 14, ele tem que mostrar para mim false e true, certo? Porque 14 não é primo, porque é divisível por 2. E 13 é primo, porque não é, só é divisível por 1 e por 13, certo? Então tá aqui. Opa. Deixa eu carregar a opção é primo, né? Olha aí, false e true, certo? Ou seja, a minha função está correta. Ele está mostrando corretamente que 14 não é primo e que 13 é primo. Você vai dividir por 2? Não, Bianca. Eu vou dividir por todos os números a partir do 2. A partir do 2 até o anterior a ele. Vamos fazer a execução do programa para você ver, da função? Olha, eu digo, ele é primo. Aí eu passo, ó, i vai ser 2. Enquanto i for menor que o número passado, faço o quê? Faço, ó, pego o número, divido por 2, é igual a 0. Se for, primo é igual a false, aí break. E se não for, faz i mais mais, aí vira 3. Aí 3 é menor que 1, é verdade. E esse break é para interromper a instrução for aqui, ó, para parar o for. Para parar o for. Certo? Por que eu mando parar o for? Eu mando parar o for porque uma vez que eu descobri que o número não é primo, para que eu vou fazer as divisões com o resto? Não há necessidade. Então eu mando parar o for. Como é que eu paro o for? Com break. Eu digo break, pare, stop, break, quebre, pare, o for, a execução do for. Aí ele vai cair aqui no return, primo. Aí como eu mudei o valor de primo para false, ele retorna o primo. Você entendeu, né, Bianca? Ele vai dividir a partir do 2. Ele vai dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, até o anterior ao número que eu passei aqui. Se eu passei 13, ele vai dividir do 2 ao 12. Se eu passei 14, ele vai dividir por 2 ao 13. Certo? Não é 2 e 13 não. Ele vai dividir do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 13. Nesse caso aqui. E aqui vai dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, 9, por 10, por 11 e por 12. Não, Arthur, não posso começar com igual a 0 não. Porque aí eu vou dividir o resto da divisão de número por 0. Não posso fazer isso. Se eu começar por 0, eu vou estar perguntando assim, qual é o resto da divisão do número por 0? Eu não posso dividir o número por 0. Aí você faz, então começa por 1. Por 1 também não posso começar por 1. Por quê? Porque aí já estou pegando um número que o 1 divide qualquer número. Uma outra forma de você fazer esse cara aí seria talvez você chegar e dizer assim, eu vou contar quantos números são divisíveis, a partir de 1 até ele. Se eu dividir só 2 vezes, aí beleza, significa que o número é primo. É outra forma de fazer, certo? É menos, como é que eu vou dizer? É menos usual. É mais tosca, mas funciona, certo? Seria assim, ó, é primo 2. Aí eu vou botar assim, ó. Contagem igual a 0. Aí eu faço assim, ó. Começo dividindo por 1 até menor ou igual que número. Certo? Se no módulo i for igual a 0, faça assim, ó. Contagem mais. Aí eu faço assim aqui fora. Se contagem... Aliás, eu posso botar... Posso botar assim, ó.
return contagem igual a 2. Se contagem for igual a 2, significa que o número é primo. Se passar de 2, ou for 1, ou passar de 2, significa que o número não é primo. Certo? É outra forma de fazer. O que é que eu estou fazendo? Eu estou contando quantos números dividem esse número de 1 até o anterior, até ele. Se eu dividir só 2 vezes, significa que eu dividi o 1 e dividi por ele mesmo. Certo? Vamos ver se isso aqui dá certo? Opa, fechei ele aqui. Deixa eu abrir. Vou testar aqui, ó. É primo 2, é primo 2. É uma maneira mais tosca de fazer, certo? Mas... Então, ó, deu certo. Ó. É false e true. Certo? É outra forma de fazer. Também funciona. Mas é uma maneira mais tosca. Não sei se é mais fácil para vocês entenderem isso aí. Você entendeu mais a segunda opção, Bianca? É uma outra forma. É uma outra forma, também está valendo. É uma forma menos, como é que eu vou dizer? Menos polida, menos otimizada, até de certa maneira menos lógica. Eu não sei, talvez mais lógica, não sei. O que me interessa é que fique fácil de vocês entenderem. Se ficou fácil de vocês entenderem, para mim tá bom. Mas pode usar na prova se cair? Pode, Arthur. Fica à vontade. Se cair na prova, se você quiser usar dessa forma aí, pode usar. Lembrando que eu estou fazendo esse return contagem igual a 2, mas na verdade isso aqui é assim, né? Ó. Se contagem for igual a 2, aí return true. Se não, return false. Aí eu resumi tudo numa linha só, né? Eu fiz o return contagem igual a 2. Que é igual isso aqui de cima, né? Vou até comentar aqui, ó. Certo? O código aqui de baixo é equivalente ao código aí de cima, certo? Dúvidas? Não? Vamos fazer mais. Vamos lá, vamos fazer mais que tá bom. Essa aqui é bacana, viu? É ordenação. Desenvolva um procedimento. Veja só, é um procedimento, não é uma função. Se é um procedimento, eu não vou ter retornar alguma coisa. Eu posso ter um return, mas return alguma coisa, não. Certo? Que receba um array de números inteiros e ordene esse array em ordem crescente. Observação. Não pode usar nenhuma função de ordenação da linguagem de programação. Teste essa função com 2 exemplos. Como é que seria uma função de ordenação, um procedimento de ordenação? Eu vou ensinar para vocês o procedimento de ordenação mais simples que tem, que é o que a gente chama de ordenação bolha, certo? Ela tem esse nome esquisito, chama ordenação bolha. Então tá aqui, ó. Chamar ele de, como é que é? Ordena, né? Ordena.html. Escrito. Aí, ó, function ordena. Ordena. Passando um array. Certo? Como é que funciona esse algoritmo de ordenação? Esse algoritmo de ordenação funciona assim, ó. Suponha que eu tenho o seguinte array. Vou botar um array aqui aleatório, certo? Vou botar, sei lá, 2, 1, 3,
Não, vou botar assim. Vou botar um 0 aqui. 0, 5 e 4. Pronto, esse array aí. Eu quero ordenar ele. Quando eu ordenar, ele vai ficar assim, né? Ó. 0, 1, 2, 4 e 5. Não é isso? Esse é o resultado. Eu vou passar o de cima e eu quero que ele me retorne o de baixo. Certo? Como é que eu vou ordenar esse trem? Eu vou fazer assim, ó. Repara, a ordenação funciona desse jeito, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Eu quero que vire assim, ó. Como é que vai funcionar esse algoritmo de ordenação? Ele funciona assim, ó. Eu vou pegar dois elementos consecutivos, tá? Um elemento e um elemento consecutivo, e vou comparar. Se o elemento da esquerda for maior do que o da direita, eu inverto, eu troco, certo? O que significa? Significa assim, ó, eu vou pegar o 2 e vou comparar com 1. Se 2 for maior que 1, eu inverto, certo? E vou invertendo isso até chegar no final do array, certo? E vou percorrer esse cara aqui, array vezes, n vezes o tamanho do array. Repara, ó, é o algoritmo de ordenação menos eficiente de uma maneira geral, mas em compensação é o mais simples de você entender e você realizar, você construir, certo? Então, repara, vê só, 2 é maior que 1, então eu inverto, fica assim, ó, 1, vou botar do jeito que estava antes, certo? Tá aqui, ó. 2 é maior que 1, então eu inverto, então fica 1, 2. 2 é maior que 0, então eu inverto, então fica 0, 2. 2 é maior que 5, não. 5 é maior que 4, então eu inverto, ó, 4, 5. Certo? Aí vou de novo, vou passar de novo no meu array, ó. 1 é maior que 0, então eu vou e inverto, ó, 0, 1. 1 é maior que 2, não. 2 é maior que 4, não. 4 é maior que 5, não. Aí eu vou passar de novo. Veja, vai ter alguma troca quando eu fizer isso? Não. Se não fizer nenhuma troca, significa o quê? Que o meu array já está ordenado. Viu que interessante? Vê se não é a resposta que eu procurava. Certo? Como é que eu implemento isso? Eu implemento assim, ó. Eu vou criar uma variável chamada troca, para sinalizar se houve troca, certo? Então, de que troca começa com false. Aliás, começa com true, porque houve troca, certo? Aí, se não houver troca, é porque eu terminei de ordenar o array. Então, aqui, ó, enquanto não houver troca, faça o quê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Troca, false, true, false. Então, tem que começar com false. Depois eu testo isso aí. Certo? A gente vê quem é que fica melhor, se é com true ou com false. Enquanto não houver troca, faça o quê? Faça assim, ó, for i igual a 0. Enquanto i for menor que array.length, faça i mais. Só que tem um detalhe. Quando eu vou fazer a comparação do elemento com o posterior a ele, eu só posso fazer ao anterior a ele, certo? Então, eu vou pegar esse cara daqui e vou botar menos 1. Certo? Então, repara, vai ficar assim, ó. Se array de i, que é o 0, for maior que array de i mais 1, deixa eu ver se vai dar o array de i mais 1. Vai ter o 9, é isso mesmo. É isso mesmo. Faça como? Faça, ó, aí ele pega e troca. Aí eu vou usar uma variável auxiliar para trocar. Então tá aqui, ó. Var auxiliar é igual, ó, array
de i. Array de i recebe quem? Array de i mais 1. Aí, array de i mais 1 recebe o quem? Auxiliar. Certo? Aí, nisso aqui houve troca. Então, troca é igual a true. Sim, certo? E aqui, eu vou botar assim, ó. Que houve troca. Deixa eu ver como é que eu vou botar aqui, certo? Troca igual a true, certo? Aí não houve troca. Mas ele vai percorrer o cara, então vou botar aqui, ó. Troca igual a false. Vou botar troca igual a false aqui de novo. Certo? Aí ele faz assim, ó. Troca igual a false, certo. Aí não troca. Vira, enquanto não troca, true. Aí troca igual a false. Aí ele vai fazer a troca, houve troca. Aí troca, vira não troca, vira false e sai do array. Beleza. Aí ele vai ordenar meu array, certo? Eu não vou ordenar, eu não vou retornar nada. Veja que não tem return de nada. Eu não retorno nada porque é um procedimento, certo? Então tá aqui, ó. Vamos testar com dois exemplos. Tá aqui, eu vou testar só com um por enquanto. Document.write ordena passando esse cara daqui, ó. Vamos ver se ele me retorna o 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então tá aqui, ó. Ordena. Undefined. Por que ele deu um undefined? Vamos caçar o erro. Vou dar um F12. Vou dar um inspect aqui. E deu um undefined aqui, ó. Deixa eu ver no console. Por que ele deu um undefined? Deixa eu ver. Algum errinho ele deu. Vá troca igual a false. Enquanto troca novo é troca. False. Não false é true. Troca igual a false. Array e mais um. Array de i for menor. Não, menor não. For maior. Se array de i for maior que array de i mais um, troque. Aí array auxiliar recebe array de i igual a array de i mais 1, array de 1 mais 1 é igual a auxiliar, troca igual a true. A priori tá ok. Ele não mudou o valor de false, não false, ele desse errado. Deixa eu executar de novo. Opa. Tá dando aqui undefined. Ainda tá dando undefined. Deixa eu ver, deixa eu caçar o erro. Ah, porque tá faltando aqui, ó. Não. É do if, do for, do while e do procedimento. Aí document write ordena passando de o array. Deixa eu caçar aqui para ver onde é que ele tá dando errado.
Espera aí, deixa eu salvar primeiro. Deixa eu caçar aqui o erro. O erro tá na minha cara, eu não tô vendo. Deixa eu fazer só assim, viu, gente? Pera aí. Deixa eu fazer de outra forma aqui. Eu vou mudar esse cara aqui para fazer assim, ó. Eu vou voltar ao que estava antes, certo? Mas antes deixa eu fazer assim. É outra forma de fazer também. Percorrer o array duas vezes ele mesmo, certo? Então tá aqui, ó. Vou fazer conta variável. Var 0. Enquanto A for menor que array.length. A mais. Pronto. Esse aqui é no if, esse aqui é no forma de dentro, esse é o forma de fora e esse aqui na função. Pronto. Vamos ver se dá undefined, mesmo jeito. Tá dando undefined do mesmo jeito. Deixa eu ver onde é que tá o erro. Alguém tá vendo aí o erro? Tá no... Esse menos 1 no length tem que ter, viu, Bianca? Porque é assim, ó. É porque não começa com 0 ali? Por que tem que ter o menos 1? Tá, eu vou mostrar. Ele tem que ter. Porque é o seguinte, ó. Ele começa com 0, certo? Mas enquanto o i for menor que array length menos 1, por que eu não vou fazer a comparação? Aí repara. Quando eu for fazer a comparação, o array tem 5 elementos, aqui nesse caso. Quando eu fizer com o quarto elemento, aí ele vai comparar o quarto elemento com o quinto elemento. Aqui. Se esse i for contar até o 4, aí quando eu fizer i mais 1, ele vai contar 5 e o 5 não existe. Certo? Por isso que tem que ter menos 1 aqui. Se eu contar assim, ó, aí ele vai contar assim, ó. Ele vai contar até o 4, aí faz 4, array de 4 mais 1, 5, e array de 5 não existe, só existe até array de 4. Por isso que eu tenho que botar array length menos 1. Isso está correto. Agora deixa eu ver onde é que está dando... Eu vou botar menos 2 aqui, mas não é isso não é possível. Ó, ainda está dando undefined. Não é isso não. Onde é que está o erro? Tá na minha cara, eu não estou vendo. Ah, eu botei as variáveis true aqui, que não tem mais troca. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver agora. Ainda continua undefined. Function ordena array. Não tem return. Ordena. Ah! Ô, rapaz, por isso que tá dando... Eu sou muito burro. Desculpa. É porque é assim, gente, ó. Eu tô chamando ordena aqui, mas ordena não é para retornar nada, não. Ordena não é um procedimento, então tem que fazer assim, ó. Vou chamar assim, sei lá, números.
Desculpa aí, gente, é a força do hábito. Ordena números. Aí eu vou passar depois números. Quer ver que agora vai? Ó, agora foi. Ó, tá aí, ó. Deixa eu ajeitar agora do jeito que tava antes. Desculpa aí, a tolice do professor. Isso aqui vira assim, ó. Var troca igual a false. Enquanto não houver troca mais. Aí troca volta a ser false. E aqui é porque houve uma troca. Opa, agora deu erro. Deu um erro de lógica aí. Ó. 1, 0, 2, 4, 5. Onde é que está o erro? Vamos caçar aqui o erro aqui. Agora o erro está nessa lógica aqui, do troca aqui. Deixa eu ver. Enquanto não houver troca. Troca igual a false. Ali houve troca. Ela executa. Eu tô botando isso aqui, mas eu podia fazer com do while. Eu acho que com do while ficava até melhor. Fazer com do while. Var troca. Do while troca. Enquanto não houver troca. Troca começa com false. Opa, tem que botar um aqui, né? Troca começa com false. Houve troca. Troca não troca seria true. Ah, aqui é o contrário. É o contrário? Não, houve troca. Certo. Digo, troca fosse false. Eu vou assumir que não houve troca nenhuma. Então, se não houver troca, significa que o vetor está ordenado. Então, saia. Deixa eu ver agora. Ainda está com erro. Troca igual a false. Eu acho que é porque esse troca aqui está no lugar errado. Esse cara daqui tem que vir para cá. Será, meu Deus? Não, também é a mesma coisa. É como se eu estivesse fazendo só uma troca. Vá troca, troca igual a false. É isso mesmo. Ele está faltando dar uma outra passada no meu array. Para poder ordenar. Porque quando der outra passada, aí ele vai trocar esses dois elementos aqui e ordenar. O que está faltando é dar uma passada no array a mais. Aí seria não troca, né? Quando ele passar e não trocar, aí você tá botando aí como se trocasse. Não tô entendendo muito a lógica, não. Não, porque é assim, ó. Se houver troca, deixa eu mostrar aqui no algoritmo. Aqui. Porque a lógica é assim, ó. Ele vai e troca, certo? 2 é maior que 1, aí troca.
1 maior que 0 é troca. Aí ele vai trocando, certo? Quando ele der toda uma passada no array, que é justamente o que eu quero. Quando ele der uma passada todinha no array e não mudar o valor de troca... E não trocar nenhum, não? É exatamente, não Se ele não trocar nenhum, aí ali tá... Então, aí o meu vetor tá ordenado. É por isso que eu faço troca igual a força. A cada passada, antes de passar percorrer todo o meu array, eu digo, eu não teve troca nenhuma. Porque aí quando não teve troca nenhuma, ele faz não false igual a true. Ah, peraí. Bota assim, ó. Mas eu queria de outra forma. Agora sim, tá ok. Mas eu queria de outra forma. Eu queria que ele desse não troca. Então eu tenho que fazer assim, ó. Não houve troca. Então troca igual a true. E troca igual a false. Não gostei muito dessa lógica não, mas... Não houve troca. Agora tá ok. Só se eu ler assim, ó. Teve troca. Eu vou assumir que sempre teve troca. Mas enquanto não houver troca, aí eu boto troca igual a false, não ficou legal. Justamente quando eu faço a troca... Enfim. O algoritmo é basicamente esse daí. Quando não houver nenhuma troca, aí significa que o seu vetor está ordenado. Certo? Ele fica percorrendo o seu array e fica ordenando ele. Certo? Deixa eu explicar, deixa eu dar pegar um outro exemplo aqui para ver se fica melhor de você entender. Ele fica assim, ó. Viu? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Pegar assim, ó. Eu tenho um array assim, ó. 5, 3, 7, 2, 1. Aí eu quero que ele fique como? 1, 2, 3, 5 e 7. Não é assim? Sim ou não? Deixa eu botar pra cá. Lá no chat. Acho melhor usar a função pronta do JavaScript para ordenar. Não! A ideia é justamente você destrinchar a sua. Sabe por quê? Eu vou explicar por que é importante você saber as funções de ordenação. As funções de ordenação são importantes porque esse método aqui, que é a ordenação bolha, ela, no modo geral, quando você não sabe a quantidade de elementos que você tem, certo? Ela é uma das piores maneiras de ordenação que tem, certo? O que significa? Significa que à medida que o seu número de elementos for aumentando, esse cara daí, o algoritmo dele é horrível. O tempo dele a ordenar os elementos aumenta ao cubo. Certo? Se eu não me engano é ao cubo. É n ao cubo? Não, é n quadrado, desculpa. Ele é n quadrado. É uma das piores ordenações que tem. Certo? Ele aumenta ao quadrado o tempo dele. Só que, se você tiver uma quantidade de elementos pequena para ordenar, e seus elementos estiverem mais ou menos ordenados, então esse cara daí pode ser mais interessante de utilizar do que um algoritmo que seja melhor, que é mais custoso, mas que ordena maior, ordena mais rápido, entendeu? Tudo é uma balança. Em computação tudo é trade-off. É tudo uma balança. Você não pode ficar dizer categoricamente essa aqui é a melhor solução para todos os casos. Não pode. Você tem que parar para analisar como é que estão seus dados. Se a quantidade de dados é pequena, eles estão parcialmente ordenados? Estão. Então o que é que você vai fazer? Tal algoritmo, então, neste caso, é melhor. Certo? Se você usar só a biblioteca para ordenar, não necessariamente você vai ter a melhor resposta possível. Então, a gente, quando estuda computação, a gente tem que entender vários tipos de algoritmos de ordenação. Vocês vão ver isso em estrutura de dados, que é uma disciplina do terceiro período, se eu não me engano. Certo? Então, repara. Aí vai pegar esse array aí. Ele faz assim, ó. Vou escrever ele de novo.
Aí repara, ele fala assim, ó. 5 é maior que 3? É. Aí troca. Aí vira 3, 5. 5 é maior que 7? Não. Certo? 7 é maior que 2? É. Aí troca, ó. 2, 7. 7 é maior que 1? É. Troca. Aí vou passar de novo pelo array. 3 é maior que 5? Não. 5 é maior que 2? É. Troca. 2, 5. 5 é maior que 1? É. Vai, troca. 5 é maior que 7? Não, não troca. 3 é maior que 2? É. Troca. 3 maior que 1? É. Troca. 3 maior que 5? Não. 5 maior que 7? Não. 2 maior que 1? É. Troca. 2 maior que 3? Não. 3 maior que 5? Não. 5 maior que 7? Não. Aí, mas houve uma troca. Aí eu vou passar de novo. 1 maior que 2? Não. 2 maior que 3? Não. 3 maior que 5? Não. 5 maior que 7? Não. Houve alguma troca? Não. Então, se não houve nenhuma troca, significa que o meu array já está ordenado. Aí eu posso parar de executar esse for daqui, ó. Aliás, tem um for infinito aqui, que é esse infinito entre aspas, né? A quantidade dele executar o loop vai ser se houve uma troca ou não, tá? Mas a priori eu não sei quantas vezes ele vai fazer esse loop aí. A priori eu não sei. O máximo que ele vai fazer são n elementos. N vai passar n vezes aqui. Depende da quantidade de como estão desordenados os elementos aqui. Então, como ele for passar aqui de novo aqui, aí ele vai fazer a verificação. Se não houve troca, significa que o meu array tá ordenado e ele para a execução desse do while aqui. Certo? Dúvidas? Todas, né? E aí, Bianca? Dúvida? Arthur? Posso botar isso na prova? Posso. Estou pensando em botar uma dessa na prova. Esse boolean eu não entendi. Qual boolean? Esse da troca aqui? É para sinalizar para o while que não houve mais troca. Se não houve mais troca, tenha dó, professor. Maria Eduarda, tenha dó, professor. Se colocar na prova, eu vou botar a função, viu? Pronto, do JavaScript. Não, mas aí eu vou dizer na prova, não pode usar função. Na questão diz isso aqui, ó. Observação, não pode usar nenhuma função de ordenação da linguagem de programação. Então você não pode usar. Você tem que implementar um algoritmo de ordenação. E olha que esse é o mais fácil, viu? Imagina se fosse mais difícil. Misericórdia. Oxe, se tu for... Procura depois na internet como é que é o algoritmo Quicksort, aí depois tu me conta. E veja só, aí dentro desse while, que é a condição, tá negativo. Então seria falso, né? Porque ele começa como true. O que eu não entendi é que ali dentro do if, quando ele fizer a troca, vai ficar falso. O correto seria fazer assim, ó. Vê se fica mais fácil tu entender assim. Só que pra ler fica ruim. É porque esse nome troca não tá legal. Aliás, opa, troca aqui não. Aqui seria true. Vê se fica melhor. Acho que fica melhor, né? Enquanto houver troca, faça isso aqui, né? Pronto, fica assim, fica melhor. Pronto, deixa assim que assim fica melhor. Enquanto houver troca, execute o algoritmo. Enquanto houver troca. Melhorou? Dá um feedback aí. Diz se melhorou, se piorou. Tô raciocinando. Tá certo, Bianca. Processe. Processe. Processe também, Arthur. Processe.
Ajuda, Arthur. Qual é a bronca? E aí? Dá tempo de fazer mais uma ou fica complicado? Teria alguma forma mais simples de fazer essa questão? Não, Arthur, essa é a mais simples. A mais simples de todas. Eu vou botar esse exemplo aqui, que eu achei que esse exemplo aqui ficou melhor. Tente fazer, Bianca. Agora não é decorar, não. É entender. Certo? Tem que entender. Programação você tem que entender, não é decorar. Ó, para você ter uma ideia, esse algoritmo que eu fiz aqui, eu nunca decoro o algoritmo. Eu não decoro algoritmo nenhum. O que é que eu faço? Eu entendo o funcionamento dele. Uma vez que eu entendo o funcionamento dele, eu escrevo o algoritmo que faz ele aqui. Certo? Aí você entender como é que faz uma troca. Uma troca se faz assim. Como é que eu tenho que percorrer todos os elementos? Eu tenho que percorrer todos os elementos com for. Como é que eu faço para fazer parar a troca? É assim. Se eu decorasse o algoritmo, aí eu chegava e vomitava ele, né? Até assim, ó. Pronto. Decoro. Não é assim. Aí você entender. Você entender como ele funciona. Se você entender como o algoritmo funciona, você implementa ele na hora que você quiser. Certo? Vamos ver se dá para fazer mais uma? Aí a gente encerra. Função mediana. Oba, essa é ótima. Essa que é boa de cair em prova, viu? Olha, tô dando a dica aí, viu? Função mediana. Elabora um programa de computador que tem uma função que calcula e retorna a mediana de um array de números inteiros. Teste essa função com 2 exemplos. Vamos lá. Função mediana. .html. Script. Aí, olha só. Para você poder fazer a mediana... Como é que funciona a mediana de um array, de um conjunto de dados? Funciona assim, ó. Você vai pegar o array de dados. Veja só. O algoritmo é assim, ó. Você vai pegar um array de dados e vai ordenar esse cara. Você vai ordenar ele. Ordenei. Certo? Você vai ordenar. Mediana é assim. Se ele for ímpar, você pega o elemento central do meio. Se a quantidade de elementos do array for ímpar, você retorna o elemento do central. E se a quantidade de elementos for par? Aí você vai pegar os dois elementos. Se ele for par, vamos supor que seja assim, né? Ó. Você vai pegar esses dois elementos centrais e vai tirar a média aritmética deles. E retornar essa média aritmética deles. Deu para entender? Se ele for ímpar, eu retorno o elemento do meio. Se ele for par, eu vou tirar a média aritmética desses dois elementos aqui centrais dele aqui, ó. Certo? Como é que eu faço isso? Para poder fazer isso aqui, eu tenho que ordenar o array. Para ordenar, eu vou precisar da minha função ordena. Então, eu vou pegar essa função ordena aqui, ó, e vou utilizar ela aqui no meu algoritmo de mediana. Tá aqui, ó. Ordenado. Então tá aqui, ó. Vou usar a ordenação. Aí eu vou usar a minha... Vou criar uma função, vou criar uma outra function. Tá aqui, ó. Outra função que eu vou chamar ela de mediana. Certo? Aí ela recebe o quê? Recebe um array de números e vai retornar a mediana. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou ordenar o meu array. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se array.length
módulo 2, cadê módulo 2? For igual a 0, significa que ele é par. Aí se ele é par, aí eu vou pegar os dois elementos centrais. Quem são os dois elementos centrais? É array de array.length. Deixa eu ver se isso aqui dá. Aliás, deixa eu pegar fazer uma variável aqui com a posição. Com a posição que é melhor. Aí tá aqui, ó. Array.length. Array.length. Dividido por 2, vai me dar quem? Vai me dar... Se for 4, array.length dá 4. Aí a metade dá 2. 0, 1, 2. Vai me dar esse elemento daqui, ó. Então tem que ser pós menos 1 com pós, certo? Então vai fazer o quê? Vai ser array de pós menos 1 mais array de pós. Isso aqui dividido por 2 é minha mediana. Eu já posso retornar, né? Agora, se não, aí eu retorno quem? Eu vou retornar array. Esse cara aqui eu sempre vou fazer assim, ó. Sempre vou calcular essa posição mesmo. Ele vai, se for ímpar, vai estar um cara assim, ó. Aí vai me dar 5. 5 dividido por 2 vai dar 2, resta 1. Certo? Então, 0, 1, 2. Já vai me dar o elemento central. Então, eu vou fazer array depois aqui, ó. Se ele for ímpar. Certo? Deu para entender aí ou não? Essa é a minha função mediana aí. Ah, para que eu fiz esse exemplo aqui? Eu fiz esse exemplo para você ver como eu declaro duas funções no mesmo programa e faço uma função usar outra função. Veja que eu declarei a função ordena aqui e minha função mediana, ele faz o quê? Ele utiliza a função ordena para poder ordenar meu array e me retornar a resposta. Certo? Então vamos lá. Dois exemplos. Document. Tem que fazer assim, né? Fazer que nem ordena aqui. Só fazer com um exemplo, certo? Aí isso aqui faz assim, ó. Ah, eu posso fazer assim, ó. Como mediana retorna alguma coisa, eu posso fazer assim, ó. Mediana. Aí aqui eu posso. Certo? Vamos executar aqui. Função mediana. Undefined. Lindo. Vamos ver por que ele deu undefined. Mediana 5371. Array, ele vai ordenar meu array. Pós array.length dividido por 2. O ordena lá, a função tá retornando, professor? Ordena. Não, mas não é para ela retornar, não. Ela é um procedimento. Quem tem que ter E uma por que, ordem... mas você não chama ela ali, ordena, dentro da função mediana? Sim, chamo. Não é isso, não? Eu passo o array para ela, ela ordena o array e retorna esse array ordenado. Ela retorna, mas ela não tá retornando. Não, mas é porque ela entra o array desordenado, executa, ordena o array, aí quando ele termina de executar, o array já está ordenado, entendeu? Ou não? Não, porque E, olha, ele peraí, não tem que dar o retorno para essa função? Isso é muito importante você entender. Calma, muita calma nessa hora. Ainda bem que tá pegando esse problema aí, que esse negócio é muito importante você entender. Veja só. Como é que eu vou explicar isso?
É porque funciona assim, olha. Você não passa o array, eu passo o array. Aí eu não vou ordenar ele lá dentro, vou ordenar ele lá dentro. Só que quando terminar a execução do ordena, eu tenho esse array que eu passei ordenado. Porque eu não estou mudando valores lá dentro dele. Não sei se deu para entender. Ok. Não, mas você tem que entender. É porque assim... Não é quando dizer você ok, chama- não é dizer ok sem entender, não. Eu quero que diga ok entendendo. Veja só, deixa eu explicar o porquê eu estou entendendo isso. Você não está Ah, chamando ordena aí? tô. Aí não precisa estar o retorno da array, não? Não. Do array, não. Tá. Eu estou dando um define por alguma outra razão. Deixa eu ver aqui qual é. Mediana está tá retornando um negócio para mim. Tudo bem. Array depois. Pós array.length. É a troca que começou com falso, não, professor? Não. Quer ver? Ó, vou fazer assim, ó. Return array pós. Opa, ainda tá dando um define. Por que tá dando um define? Eu passo o array. Ele ordena. Deixa eu fazer assim, então. Peraí. Deixa eu fazer assim. Não era para fazer assim, mas vamos ver. Esse negócio de programar 200 mil linguagens dá nisso. Você acaba confundindo uma com a outra. Números. Ainda está dando um define. Espera aí. Deixa eu botar só ordena aqui na mediana. Não, mas se eu botar só ordena na mediana, é a mesma coisa de... Ah, eu posso fazer assim, ó. Pronto, vou fazer assim. Para ficar mais justo. Eu vou mandar retornar o próprio array. Return array. Pronto, ó, tá retornando ordenado. Certo? Beleza. Tá ok. Ele tá ordenando, passando o array e retornando o array ordenado. Certo? Esse array aqui é meu array ordenado. Aí eu faço var pós length, array de length, ponto, menos dividido por 2. Certo? Manda retornar pós para ver o que acontece. 2.5. Ah, meu patrão, já entendi qual é o erro. O erro é esse aqui, ó. Desculpe, pano de BIOS, bicho ignorante operando no sistema. Qual é o erro, gente? É porque, dependendo da linguagem de programação, divisão entre inteiros, o resultado é inteiro. Mas em JavaScript, a divisão entre inteiros, o resultado pode dar real. Então, o que significa? Significa que eu tenho que arredondar esse cara daqui para baixo. Eu esqueci desse detalhe. Agora sim, ó. Agora vai dar um número inteiro, que aí eu posso tirar arredondamento. Agora sim, meu patrão. Agora sim, ó. Pronto, 3. Tá corretíssimo. Qual é a mediana desse array daqui? Não é 3? É ou não é? É. E qual é a mediana desse cara daqui? Aí eu vou até fazer assim, ó. Porque não precisa desse cara aqui assim, só precisa assim. Olha, o resultado deu 3. Ou seja, o resultado esperado. Agora, qual é a mediana desse cara aqui, ó? Deixa eu ver qual é o número que eu vou tirar, viu? Eu vou tirar o 3. A mediana desse array de baixo é 5 com 7, 5 com 2, 7, metade de 7, 3,5. Eu vou botar um BR aqui para ele pular a linha, certo?
5? Por que 5? Ah, peraí. Ah, não, tá certo. Não, tá certo não, peraí. Esse cara aqui vai me dar quem? Ah, é porque eu tô arredondando esse cara aqui para baixo, quer ver? Aí quando ele é ímpar, ele me dá o número certo. Mas quando ele é par, isso aqui deve tá bem assim, ó. Quer ver? É para dar aqui ordenado, tem que dar 1, 2, 5 e 7. 5, 2 dá 7. Metade de 7 dá 3,5. Certo. Então, esse cara daqui deve estar dando bem assim, ó. Array pos mais 1. Quer ver? Poxa, deixa eu salvar. Aí não tá dando 5. Mas não era para dar 5. Array pos, quem é array pos? Ele vai me dar 2. Esse aqui é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Math.for de 2 é 2. Math array 2. Então é menos 1 mesmo. Menos 1 aqui com mais 1 aqui. Não, vou achar onde está o erro desse trem. Peraí. Ah, gente, é porque eu estou fazendo assim, ó. Botei um return array pos aqui no meio. Oh. Agora sim, tá correto. Deu para entender a mediana aí? E onde é que eu estava errando? Ou não? Desculpa esse erro aqui do math.floor, porque eu vou explicar por quê. Porque a maioria das linguagens de programação são baseadas em C, C, C++, Java, C Sharp. A divisão entre inteiros, o resultado é inteiro. Aí eu botei array.length dividido por 2, só que em JavaScript não é. A divisão entre números pode dar um real, eu esqueci desse detalhe. Aí o que acontecia? Como a divisão entre isso aqui dava um número real, 2.5, e eu estava utilizando esse 2.5 como índice de um array, não existe índice de array real, só inteiro. Aí por isso que estava dando um defined. Mais um detalhezinho da linguagem de programação. Certo? E aí, Bianca, deu para entender ou não? Arthur! Deu para entender mesmo, Bianca? Mas vou precisar estudar. É bom, estudar sempre é bom. Estudar sempre é bom. Certo? Pessoal, vou encerrando por aqui, porque já foi muito tempo, certo? Aí eu demoro para praticar na mente. Praticar sempre é bom. Agora, não é decorar, gente, é praticar. É praticar, é entender, é testar, é brincar. Certo? Brinque com isso. Certo? Agora, não é decorar. Se decorar é pior. Decorar você não aprende, você tem que entender. Certo? Fazer a chamada, viu, gente?